Hoje voltamos a tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2022, ano base 2021. O contribuinte tem até o dia 29 de abril para entregar a declaração à Receita Federal. E hoje o Délcio Martins, especialista em contabilidade, vai nos ajudar nessa tarefa da declaração do Imposto de Renda para tirar todas as nossas dúvidas. Boa noite, Délcio. Seja muito bem-vindo à revista. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de poder tentar tirar a dúvida do pessoal aí. Com certeza vai tirar. Gente, hoje nós vamos responder as perguntas enviadas pelo público durante esta semana para a nossa produção, tá bom? Pode soltar a primeira. Olá, tenho emprego fixo, formal, declaro todo ano e sempre sou restituído. Só que, além disso, eu presto um serviço como psicoterapeuta para fora do Brasil e recebo pagamento em euro e informalmente. Como faço para declarar esse dinheiro? E aí, Délcio? Normalmente esse dinheiro é informal por causa que ele não declara. Sim. Não tem assim uma... Como é que fala? Não tem como declarar ele formalmente. Mas ele tem a obrigação, já que ele recebe, de fazer o que a gente chama de carnê-leão. Ou seja, todo mês ele recebe esse dinheiro, ele tem que fazer o que a gente chama de carnê-leão. Carnê-leão? Carnê-leão. Esse carnê-leão, ele entra hoje, você entra dentro do ECAC, dentro da Receita Federal, lá tem um campo próprio para você lançar, porque você tem que apurar o que você ganhou no mês a mês do formal, mais o informal, e jogar lá para ver se você tem imposto a pagar ou não no mês. Além do que ele já tem retido, mais alguma coisa. Porque depois, quando passar 12 meses, quando for fazer a declaração de imposto de renda depois do ano que vem, aí ele tem que fazer o quê? O ajuste. Ver se o que ele pagou foi muito ou foi pouco para poder pagar ou restituir, né? Tá certo. Vamos a outra participação? Solta aí. Sou prestador de serviço e emito nota fiscal pela prefeitura. A empresa que trabalho já retém um imposto de renda na fonte. Como declaro nesse caso? Primeira coisa que ele tem que fazer é chegar nessa empresa para quem ele prestou o serviço e ela vai, já que teve a retenção, ele vai passar para ele um formulário chamado informe de rendimento. Que lá vai aparecer o valor que ele reteve, o valor que ele recebeu e o valor que teve retido, que é justamente para poder levar para um profissional ou ele mesmo pegar e fazer a declaração de imposto de renda, que lá vai estar todas as informações para poder declarar adequadamente. Tá certo. Solta a próxima para a gente nem perder tempo por aqui. Boa noite, minha dúvida é, uma pessoa aposentada com um salário mínimo recebeu uma herança na venda de um imóvel. O valor dessa herança, somado à aposentadoria, ultrapassa os 28 mil, no caso o anual, né? Esse aposentado é obrigado a declarar o imposto de renda? Bem da verdade, tem que separar um pouquinho aí. O que ele recebe da aposentadoria, dependendo da idade dele, inclusive, ele vai ter uma parte, quando ele passa de 65, ele vai ter uma parte tributária e uma parte isenta. Dependendo do salário, às vezes vai ser totalmente isento. Essa parte da herança que ele recebeu, ele vai entrar como, normalmente essa parte da herança entra como isento. Ele é livre no caso, vamos supor, se ele recebeu o imóvel, tá? O imóvel entra como isento, ele não paga nada, porque ele já tem que pagar, é totalmente isento. Se ele vender esse imóvel, aí ele vai pagar o ganho de capital na venda, quando for o caso. Mas na declaração ele não mistura com o rendimento dele. Tá? Então, o que vai analisar se ele vai ser devido ou não é o rendimento isento que ele recebeu, se ultrapassou os 40 mil, se for mais de 40 mil essa parte da herança, e o rendimento normal tributado dele que ele recebeu do INSS normalmente, só para ver se passou os 28 mil tributados, aí ele tem que declarar. Se não, não. Tá certo, respondido. Vamos para a próxima então. Minha mãe tem 75 anos e recebe uma pensão por morte de R$3 mil. Ela tem que fazer declaração do imposto de renda? Ela é cadeirante? Primeiro, aquilo que eu falo, 75 anos. Normalmente ela vai ter um rendimento tributário e um isento. Ainda teria que ter um informe de rendimento para saber o valor do rendimento tributário e o total do rendimento isento. Tá. Cadeirante e 75 anos não necessariamente acaba isentando a pessoa de fazer a declaração. O fato de ser cadeirante, muitas vezes, aí teria que ver por que ela é cadeirante, qual o motivo que levou, muitas vezes, essa cadeira, porque, de repente, pode ser que ela tenha direito, junto à Receita Federal, de conseguir uma isenção nesse rendimento dela e acabar o rendimento dela ser totalmente isento. Mas se o rendimento isento ultrapassar os 40 mil, ela também é obrigada a fazer a declaração da mesma forma. Tá certo. Solta a próxima. Boa noite, Darcy e Délcio. Desde 2019 recebo auxílio doença. Entra na declaração? No caso, é o meu marido que declara. Ele precisa incluir isso? Normalmente o auxílio doença, quando a pessoa recebe, normalmente já vem como isento. Normalmente. Teria que pegar o informe do INSS para ver direitinho, para ver como é que foi essa condição e normalmente é isento mesmo.
dependendo do valor, é obrigada a declarar. Como ela faz na declaração junto com o marido, aí tem que juntar o rendimento isento do marido mais o dela. Se somar e ultrapassar os 40, ela tem que fazer de qualquer maneira. Tá certo. Tá bom? Tem mais aí? Vamos ver? Quem recebe aluguel e paga aluguel, precisa declarar? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa questão toda é a seguinte, no caso, só vai se fazer análise, se vai precisar fazer ou não a declaração, o que se recebe de aluguel. Se ultrapassou os 28 mil, né, 559 lá que está lá na legislação, tem que fazer a declaração. Pagamento de aluguel não significa que tenha que fazer a declaração. Sim. Uma coisa não tem nada a ver, porque é uma despesa que ela tem. É o recebimento desse O aluguel. recebimento do aluguel é que vai determinar se ele vai ter ou não que fazer a declaração. Tá certo. Então, vamos ver mais uma aí? Solta. Boa noite. Pago pensão alimentícia para minha filha de 21 anos. O informe de rendimentos da empresa vem no nome do CPF da mãe, pois pago pensão há 12 anos. Na declaração sempre coloco o valor da pensão na parte alimentante, que é a filha, né? Está correto? Ou deveria colocar no nome da mãe dela? E aí? O correto seria colocar no nome da filha mesmo, como ele faz. Mas como... que aí vem detalhe, aí tem um detalhe aí que tem que ser bem analisado, é o seguinte, como é que vem esse desconto na pensão alimentícia, porque já é descontado. Se está sendo feito no nome da mãe, no CPF da mãe, o correto seria declarar e colocar os dados da mãe como receber. O correto seria até fazer o contrário, seria entrar lá e colocar os dados como recebendo a obrigatoriedade da filha, que já tem 21 anos, o CPF dela, e aí ele faria a declaração e colocaria no nome dela, como ele já faz. Ficaria mais correto, né? Com certeza. É uma questão, ali é bem de verdade, tanto faz, não está errado, mas é só uma questão de legalizar mesmo, que o correto seria na onde está a ação dizendo que tem que estar pagando para a mãe, é só ir lá e colocar que vai pagar para a filha. E fica tudo certo, continua pagando para a filha normal. Delcio, muito obrigada, viu? Foram várias perguntas aí respondidas, tudo de bom para você. Eu espero que tenha atendido a todo mundo, tenha respondido, e qualquer dúvida que alguém tiver, qualquer coisa, se quiser mandar aqui para vocês também, é só mandar para a gente responde também. Só mandar para o nosso WhatsApp, então. Tá bom? Obrigada, Delcio. Eu que agradeço.